dentro do material adequado, aqui está escrito material adequado e loiro dos sonhos, tá bom? Tá com a letra pequenininha, daqui para frente agora eu vou escrever maior para vocês poderem enxergar. Então a primeira coisa, obviamente, é a gente entender, né, fazer um bom diagnóstico. Então fazer um bom diagnóstico, fazer este bom diagnóstico e dentro do diagnóstico a primeira coisa vai ser escolher um material adequado, de acordo com a técnica. De acordo com a técnica que você quer trabalhar. E aí para isso hoje eu separei aqui alguns materiais para mostrar. Então a primeira coisa, a nossa balancinha, tem várias balancinhas na internet aí de 30, 40 reais, não é uma coisa cara, mas é uma coisa importante de ter para a gente preparar o nosso pó descolorante, porque para você ter um loiro adequado é importante você pesar direitinho. Esse aqui, por exemplo, para o nosso teste aqui, eu fiz ele 1 para 1,5, já está na hora de aplicar, porque eu preparei antes de apertar o start aí do vídeo. O que é 1 para 1,5, Pietro? Vou colocar aqui, eu coloquei 30 gramas de pó, a letinha está falhando, vamos pegar outra, para 45 ml do OX. Então, 30, que é uma parte de 30, para uma parte e meia, ou seja, 45 ml de OX. Essa não é uma regra determinante em todos os casos, mas para esse caso da boneca eu preparei 1 para 1,5 e o que eu quero deixar de recado nessa parte é: não esqueça de pesar o que você está fazendo. E vamos lá, nossa luva, certo? E agora vamos começar as partes de materiais, quais os papéis, porque quais são os problemas nessa fase? A gente às vezes começa a fazer um loiro, já aconteceu comigo também várias vezes, inclusive, de começar a fazer um loiro e às vezes não pensar em qual material eu vou utilizar. E aí, não pensando em qual material eu vou utilizar, eu corro o risco de escolher o material errado e aí não ter o clareamento ou o efeito que eu imaginei ter ou que a cliente desejava. Então a gente vai ter aqui a nossa plaquinha, uma plaquinha normal, tradicional, essas que também são super fáceis de achar em lojas de material para cabeleireiro ou na internet, você acha aí placa para mechas, tem um monte, vários tipos. Esse é um outro tipo que eu vou mostrar para vocês, que é um papel mais durinho, né? A gente usa para bases maiores, mais planas. A diferença daqui, desse, é que aqui você tem, ele vai afinando. E aqui você tem uma área maior, você pode até dividir ela no meio, você pode fazer duas retas, né? Se você quiser cortar aqui no meio com estilete, você ganha duas placas que não terminam com esse afinamento. Então aí você consegue aplicar a mecha mais aberta. Vou mostrar já para vocês. Aí nós vamos ter aqui agora o papel alumínio de cozinha, aquele básico, né, que não é o mais sustentável, mas ele é muito importante para alguns tipos de técnica, infelizmente, porque na verdade o peso dele, toda a estrutura, o tamanho que a gente consegue cortar ele ajuda em algumas técnicas de baby lights, de mechas muito fininhas. É importante um papel também que seja leve. Se você pegar um papel que é mais pesado, corre-se o risco de acontecer aquele problema que já deve ter acontecido com você, ou se não aconteceu, espero que nunca aconteça, que é você estar lá trabalhando, montando a cabeça, fazendo o seu loiro, e de repente todos os papéis começam a escorregar e o cabelo mancha toda a raiz, e isso é muito triste, isso não é legal, dá um trabalho depois para arrumar. Esse aqui são aqueles papéis que vendem, então já são feitos para cabelo, a gente tem o lado laminado, o lado branco. As pessoas às vezes perguntam em cursos: Pietro, qual é o lado certo de utilizar? Gente, vai depender muito da estrutura do fio, né, da qualidade que o fio está, da volumagem que você está usando, porque se o cabelo é um cabelo mais sensível, aconselho usar do lado branco. Se o cabelo é um cabelo mais grosso, resistente, você pode aplicar do lado laminado também aqui, certo? Porém, esse aqui já é um pouquinho mais pesado do que o alumínio, porque ele tem essa espécie de papel cartão, vamos dizer assim, né? Ele tem um lado laminado e um lado papel. Então ele, se não, dependendo da técnica que você vai usar, se não prender direitinho, ele pode escorrer e pode prejudicar o seu clareamento. Esse aqui é o Easy Wick, que é um mais, parece um plásticozinho. Ele é uma seda plástica, vamos dizer assim. Ele já é reutilizável, então ele já é mais sustentável. Porém ele tem esse padrão, ele é um papel mais amanteigado, é bom para trabalhar também com cores, com tonalizantes, com colorações, ele funciona muito bem também nesse aqui. Aí nós vamos ter a resina plástica, que é mais para o freehands, que eu vou mostrar. Aqui nós vamos ter o algodão, que a gente vê muita gente da gringa utilizando, qual o momento de utilizar o algodão. E aqui a fibra
que é um material incrível, você pode lavar, reutilizar, ele é muito mais sustentável, você não desperdiça o alumínio na natureza, porém, algumas técnicas tipo Baby Lights é um pouco complexo, porque ele tem um peso e ele pode escapar. Se a mecha for muito fina, proporcionalmente ao peso do papel, a gramatura, né, do papel, corre o risco de escorregar. Eu resolvi fazer esse vídeo, primeiro porque muita gente pergunta e porque depois eu lembrei que quando a gente monta uma cabeça inteira, e isso aconteceu quando eu comecei a usar esse daqui, ó, quando eu comecei a usar esse plástico aqui, eu usava só o alumínio de cozinha. Quando eu vim para esse, eu queria fazer uma coisa mais sustentável, parar de desperdiçar alumínio na natureza e ainda mais nesse caso quando ele entra em contato com pó descolorante, que ele está em contato com a química, ele não pode ser reciclado, né? Não tem reciclagem para papel alumínio com produtos químicos. E aí eu pensei, vou fazer um Baby Lights, vou fazer um cabelo inteiro loiro de uma cliente minha que está em transição do cabelo branco, ela está só fazendo mechas agora, e eu faço mechas muito fininhas nela na cabeça toda. Quando eu acabei de montar com a fibra, passou 5 minutos que eu tinha acabado de montar, eu fiquei 1 hora e pouco montando a cabeça. Quando eu olhei, todos eles estavam escorregando, mesmo eu prendendo com grampo, mesmo eu prendendo com a presilha. Isso acontece porque o cabelo era muito fino e aí foi muito ruim. Eu tive que soltar tudo, eu tive que refazer tudo, eu tive que perder ali mais produto, expor o cabelo, né? Criar um momento de tensão entre eu e a cliente, mesmo eu sabendo arrumar, né? Mas ela viu que estava soltando e isso é muito chato, é muito desagradável para você, para a cliente. Você perde tempo, perde produto e não consegue fazer e às vezes você até se irrita, né? Perde a paciência porque você montou tudo e ali vai ter que refazer.